Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês, e hoje a gente vai analisar aí esse sabadão, né? Super sábado aí, dia 27 de setembro de 2025. Separei pra vocês aqui, galera, se eu não me engano foram 12 ou 13 jogos, tá? Não tenho certeza, mas acredito que foram 12 ou 13 jogos nessa rodada, né? Então vocês já sabem, vai ter palpites demais pra vocês aí nesse sabadão, e como não pode deixar, né? De faltar, a gente vai ter aí o bilhete pronto no finalzinho, bilhete de alavancagem, e vamos ter aí um bingo para esse sabadão, tá galera? Nosso vídeo aí chegou a 500 likes, então vou estar deixando um bingo para vocês, e se no domingo aí, né, a gente pintar a oportunidade aí, eu lanço dois bingo no final aí do vídeo de domingo para vocês. Para isso aí, já mete o dedo no like aí, vamos buscar pelo menos 600 likes nesse vídeo de sábado, tá? E assim eu vou estar deixando aí dois bingos no vídeo de domingo, tá? É uma rodada que na minha opinião foi bem tranquila de analisar. Ainda mais porque tem muitos jogos, né? Então foi uma rodada tranquila. Vamos ter alguns clássicos importantes aí nessa rodada, né? E eu vou tentar, sim, ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo, que eu sei que vocês não gostam quando o vídeo é grande, né? Então, assim, para não ficar chato, eu vou tentar resumir o máximo possível aqui. Obviamente, já fiz a minha análise aqui, já tenho a base aqui do que a gente vai estar tendo de palpite em cada jogo, tá show, galera? Outra coisa também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixa seu comentário aí, que é muito importante. Tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui de sábado, sabadão, a gente vai ter campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, italiano, campeonato da África, Brasileirão Série A que não pode faltar, francês, campeonato dos Estados Unidos e Série B do Brasileirão, né? Então a gente vai ter uma grade aí bem interessante, jogos bem diversificados aí das ligas, né? O primeiro jogo aqui bem cedo, né? 8h30 da madruga aqui a gente tem Brentford contra Manchester United. 8h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Brentford e a gente vai ver aqui na classificação, né? As duas equipes não estão bem, principalmente o Brentford, que só venceu um jogo, empatou um e perdeu 3, está aí com 4 pontos em 17º lugar. E do outro lado a gente tem o Manchester, que venceu 2, empatou 2 e perdeu 2, né? Tá oscilando aí um pouco aí nesses jogos, somando 7 pontos aqui em 11º lugar. No confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada aí, o último jogo que teve o Brentford levou a melhor. Isso foi nesse ano de 2025 mesmo, 4-3, um jogo caótico aqui, né? Muitos gols, e a gente vê que o Manchester venceu 3 vezes e empatou uma nesses últimos 5 jogos, né? Então 3 vitórias do Manchester, uma do Brentford e um empate, né? E a maioria das vezes aí costuma ser jogo aberto, tá galera? E cá entre nós, com essa defesa que o Manchester tem, possivelmente deve levar gol, e o ambos marcam aqui, na minha opinião, acaba sendo uma opção bem interessante, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui a gente tem campeonato alemão Bundesliga, rodada 5, a gente vai ter o Mainz jogando em casa contra o Borussia Dortmund. 10h30 da manhã esse jogo, a gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Dortmund tá muito bem, né, não perdeu ainda, 3 vitórias e um empate aí nesses 4 jogos, né, em segundo lugar com 10 pontos, enquanto o Mainz está aqui em 13º lugar com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, somando 4 pontos, né. É uma equipe que tem um ataque efetivo, porém a defesa bem vazada, né, e do outro lado a gente tem aí o Borussia Dortmund, né, o visitante aí que tem 9 gols marcados, né, uma média de mais de 2 gols por partida e 3 gols sofridos, né, arredondando aí 1 gol sofrido por partida também, né. Confronto direto aqui, 2 vitórias do Mainz, 1 vitória do Borussia e 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio nesse confronto aí, e quando o Mainz costuma jogar em casa aí, não perde, né? Pelo menos nos últimos 5 jogos, os 2 jogos que fez em casa, venceu os 2, né? 3-0 e 3-1. Então, um jogo também muito bom para gols, tá, galera? E também o ambos marcam aqui, na minha opinião, é forte. Primeira opção aqui, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Dortmund, que na minha opinião tá com um elenco melhor e tá num momento interessante, né?
Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, né? Mais um jogo da Premier League, a gente vai ter o Manchester City contra o Burnley. 11 horas da manhã esse jogo. Pela lógica aqui, é jogo para o Manchester City vencer tranquilo, né? Até o momento a equipe não faz um início legal, né? São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, somando 7 pontos aqui em nono lugar. Mas do outro lado a gente tem o Burnley, né? Que tem apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Confronto direto, se a gente for olhar aqui, galera, a gente vai ver que o Manchester City venceu os últimos 5 jogos, né? 3-1, 3-0, 6-0, 2-0, 2-0. Então a maioria das vezes vencendo tranquilo e acredito que não vai ser diferente aí nesse sábado, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Manchester City. Agora vamos para o Campeonato Espanhol, vamos ter o Clássico de Madrid, né? De um lado a gente vai ter o Atlético Madrid jogando em casa contra Real Madrid. 11h15 da manhã esse jogo. O jogo promete aí pra gente assistir muitos gols, né, galera? O confronto direto aí sempre costuma ser um jogo aberto. O Real Madrid até o momento 100% aí no Campeonato Espanhol La Liga, né? 6 jogos, 6 vitórias, somando 18 pontos na liderança. E o Atlético Madrid, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota até o momento aí, 9 pontos em 8º lugar. No confronto direto, galera, a gente vai ver aí que 1 vitória do Real Madrid, 1 vitória do Atlético Madrid e 3 empates, né? E sempre batendo ambos marcos aí, que na minha opinião é o palpite mais interessante para esse confronto, né, galera? Especialmente que o Atlético Madrid vai estar jogando em casa, né? Então, primeira opção, ambos marcam e a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Madrid, 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo interessante aqui, campeonato italiano, vamos ter a Juventus, né, líder do campeonato, contra a Atalanta. 1h da tarde esse jogo, na classificação aí, na verdade a Juventus perdeu a liderança, tá, galera? Empatou no último jogo, né? Napoli acabou vencendo e pegou a liderança. Então só corrigindo, o vice-líder do campeonato, né, vai estar jogando em casa aí contra a Atalanta, que é 5º colocado. 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota aí para a Atalanta, e a Juventus 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Então, 2 equipes aí que ainda não sabem o que é perder aí nesse início de campeonato, né? No confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí 2 vitórias da Juventus, 1 vitória da Atalanta e 2 empates, né? Querendo ou não, tem o equilíbrio aí nesse confronto direto nos últimos jogos, né? Porém, a Juventus vem fazendo bons jogos aí, tá com a equipe boa e na minha opinião aí tem favoritismo para vencer esse jogo em casa, né? Tá pagando aí 1,87 para a Juventus vencer, na minha opinião tem valor para uma entrada simples e tem também o mercado de gols que obviamente é muito interessante, tá? Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica casa vence, tá? Juventus para vencer e a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possivelmente aí vai ter um golzinho no primeiro tempo, na minha opinião, tá? Placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-1 Juventus, 2-1 casa. Agora vamos aqui para mais um jogo da Bundesliga, vamos ter o Borussia Mönchengladbach contra o Frankfurt, 1h30 da tarde esse jogo, né? Um jogo válido aí pela rodada 5, e o Mönchengladbach vai estar jogando em casa, vai tentar surpreender e subir na tabela e conquistar sua primeira vitória, que até o momento a equipe está em penúltimo lugar com 2 empates e 2 derrotas aí, somando 2 pontos, né? E do outro lado a gente tem o Frankfurt, que está em 6º lugar aí, com 2 vitórias e 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas aí pro Leverkusen e na última rodada perdeu em casa pro União Berlim 4-3, né? Então precisa aí reagir aí e quem sabe conquistar pelo menos um empate nesse confronto, né? Os últimos 5 jogos aí a gente vai ver 3 vitórias do Frankfurt e 2 empates, né? Então assim, o Frankfurt costuma levar melhor nesse confronto. E sem contar também que o Mönchengladbach não tem apresentado um bom futebol, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, só venceu um, que foi um amistoso, por sinal, né? Então aqui, primeira opção, ambos marcam, tá, galera? Grande chance aí de bater gol das duas equipes. E a segunda opção, fora ou empate, né? Frankfurt ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Frankfurt. Agora vamos aqui para o Campeonato da África do Sul, né? Vamos ter o nosso querido Mamelodi jogando em casa contra o Richards Bay. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, válido pela rodada 9, e a gente vai ver que até o momento aí o Mamelodi está em 2º lugar com 18 pontos. Se vencer esse jogo aí, pega a liderança de forma momentânea, né? Lembrando que o Sekukune, né? O Sekukune aí, que é o líder do campeonato, tem um jogo a menos do que o Mamelodi, por exemplo, e também vai jogar nessa rodada aí fora de casa, né? Então
o Mamelodi tem que vencer e torcer para um tropeço aí do líder, né? O Richard Bay, que é o visitante, está em 8º lugar com 11 pontos, né? Vem de uma sequência boa, né? São 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, mas acredito que agora o Mamelodi jogando em casa diante de sua torcida não vai vacilar, né? No confronto direto são 5 vitórias do Mamelodi aí, então um favoritismo total aí pro nosso querido Mamelodi vencer mais uma, né? Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa menos um handicap asiático, né? Pro Mamelodi vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Mamelodi. Agora o próximo jogo vamos ter Brasileirão Série A, vamos ter aqui o Fortaleza jogando em casa contra o Sport, né? Um clássico nordestino, né? Jogo válido aí pela rodada 25, né? Nesse jogo de 4 horas aí o Fortaleza jogando Castelão aí, vai em busca de uma vitória para poder tentar sair da zona do rebaixamento, né? Obviamente que se vencer não sai, né? Mas pelo menos vai respirar um pouco, porque a situação está complicada. É o penúltimo lugar contra o Lanterninha, né? No caso aí o Fortaleza em penúltimo lugar, o Sport aqui em último lugar com apenas 2 vitórias, né? Então são 2 equipes aí na degola aí que não faz uma campanha nada legal, né? O pior time aí com o menor número de vitórias, que é o Fortaleza, contra o segundo, né? Que é no caso o Sport, né? Com 2 vitórias apenas, e o Fortaleza com 4, né? Então, pior time aí de desempenho de vitória contra o segundo, né? Então a gente sabe aí que é jogo do desespero, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, que é interessante. O confronto direto aqui a gente vai ver que o Fortaleza venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, Fortaleza jogando em casa é um joguinho interessante para vencer. Só que do outro lado a gente tem o Sport aí que também ainda não jogou a toalha, né? Então a gente tem tudo para assistir um jogo aberto, na minha opinião. Primeira opção aqui a gente vai pegar o mais de um gol e meio. Na minha opinião, o mercado de gols aqui acaba sendo mais seguro. E a segunda opção a gente pega casa vence, né? Fortaleza, querendo ou não, em casa tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Fortaleza. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o PSG contra o Auxerre. Esse jogo que acontece 4 e 5 da tarde, não sei se pronuncia Auxerre, tá? Auxerre, mas enfim, a gente vai ter aí o PSG em busca de uma vitória aí para poder pegar a liderança do campeonato, né? Até o momento está em segundo lugar aí, tem o mesmo número de vitória, mesmo número de saldo de gol, porém o Mônaco, que é o líder aí, tem o gol pro a mais, né? São 13 gols marcados, enquanto o PSG tem 10 gols marcados. Por isso que o Mônaco é o líder, né? Porque pontuação é a mesma coisa, número de vitória, saldo de gol. Então só o gol pro aqui, que seria o próximo critério de desempate, né? O PSG acaba perdendo. Mas é aquilo, né? O PSG vai tentar aí recuperar esses 3 pontos perdidos na última rodada contra o Marseille no clássico, né? Acabou perdendo por 1-0. E a vítima da vez pode ser o Auxerre, né? Que está aqui em 10º lugar com 2 vitórias e 3 2 vitórias e 3 derrotas, somando 6 pontos, né? No último jogo acabou vencendo o Toulouse por 1-0. Será que surpreende? Isso aí só Deus sabe, né? No confronto direto aqui, o PSG venceu 4 vezes e teve um empate, né? Então, assim, o favoritismo total do PSG, né? Pagando mais de 1,18 para a entrada simples não vale a pena, mas a gente pode pegar aí uma vitória do PSG no primeiro tempo e até mesmo mercado de gols, né? Então, primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o PSG. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, aliás, vamos ter aqui o Toronto FC contra o Inter Miami. 5h30 da tarde esse jogo. Jogo onde o Inter Miami já conseguiu a classificação para as oitavas, né? Era certo, né? Era certo, a equipe está com 55 pontos, 3 vitórias seguidas, melhor ataque do campeonato aí com 64 gols marcados, e do outro lado tem o Toronto, que não tem mais chance, né, de conseguir a classificação, então só vai cumprir a tabela, 25 empates seguidos, né, equipezinha para gostar de empate, nossa senhora, hein? E desses últimos 5 empates, 4 foram de empate de 1-1, né, só um ali que foi 0-0. É uma equipe que não tem um ataque tão efetivo, mas a defesa frágil, né, mas acredito aqui que o Inter Miami, mesmo já classificado, tem possibilidade de vencer mais um jogo, né? No confronto direto foram 4 vitórias do Inter Miami e um empate, né, nesses últimos 5 jogos. Se a gente for dar uma olhada aqui na odd pro Inter Miami vencer, galera, tá 1,91, tá? Para quem for botar no bilhete, vale até pegando um empate anula, mas a gente vai pegar aqui o mercado de gols, que é favorável demais, na minha opinião, tá? Primeira opção, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Inter Miami.
Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, jogo entre Vasco e Cruzeiro, né? Promete ser um grande jogo, 6h30 da tarde esse jogo, né? A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. O Cruzeiro está aí na caça, né, do líder Flamengo. Até o momento o Cruzeiro aí tem um ponto a menos do que o Flamengo, né? 51 contra 50 aí do Cruzeiro. E enquanto o Vasco aí vem de uma sequência boa, né? 2 vitórias, 2 empates e uma derrota na última rodada. Nos últimos 5 jogos, né? Na última rodada venceu o Bahia, né? Por 3-1. E se distanciou bem, né? Abriu 5 pontos de vantagem aí para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Vitória, né? Então o Vasco agora já começa a enxergar aqui o grupo dos 12 melhores, né? Para entrar na vaga aí de Sul-Americana pelo menos, né? Então se vencer esse jogo aí vai a 30 pontos e sobe aí umas 2 ou 3 posições dependendo dos outros resultados. Confronto direto, galera, entre Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu 2 vezes e empatou 3, né? Nesses últimos 5 jogos, né? Então assim, o Cruzeiro tem levado a melhor, mas vamos ver aí se o time do Vasco aí consegue essa motivação, especialmente em casa, né? Jogando São Januário aí com o apoio de sua torcida para conquistar uma vitória ou um empate, que não seria ruim, tá, galera? Especialmente o Cruzeiro vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas aí, contando Copa do Brasil e Série A do Brasileirão, né? Então o empate aqui não seria ruim de tudo não, tá? A gente vai ver que a odd pro Vasco vencer tá 3,5, cara, tá uma odd muito alta, e aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa mais de meio gol, né? Pro Vasco marcar um golzinho independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols, tá? Um empate de 1-1. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, vamos ter Atlético Paranaense, que está numa reação aí fantástica, né? Atlético Paranaense já sonhando agora com o G4, né? A equipe que chegou a estar lá embaixo, beirando a zona do rebaixamento, conseguiu uma sequência absurda de vitória e já está ali em 5º lugar, se eu não me engano, né? Vai estar enfrentando o Operário, querendo ou não aí, 2 equipes que se conhecem, né? Lá do Campeonato Paranaense, 8h30 da noite esse jogo, válido pela rodada 29, e a gente vai ver, né? O Atlético Paranaense em 5º lugar, 13 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, né? 45 pontos, se vencer já sobe para a 3ª posição, de forma momentânea, obviamente, né? E do outro lado a gente tem o Operário que, assim, ainda tem chance matematicamente de brigar aí por um G4, mas também tem chance de brigar para não ser rebaixado, né? Porém, eu acredito que vai ficar aqui no meio da tabela mesmo, entre 12º a 9º lugar, tá? É uma equipe, assim, teoricamente boa, mas não vejo aí uma equipe para poder bater de frente aí com o Atlético Paranaense, especialmente pelo momento que vai vivendo, né? Se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense aí tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate, né? Só que o que pega é isso aqui, galera, ó, nos últimos 5 jogos pela Série B, a equipe conquistou 5 vitórias seguidas, né, somando aí 15 pontos, né, nesses últimos 5 jogos, e simplesmente subiu e está aqui tentando buscar esse G4, né? Confronto direto aqui a gente vai ver que tem uns dos últimos 5 jogos aqui, né? Todos eles não, né? Teve um aqui da Série B no primeiro turno, mas os outros 4 aqui tudo pelo Campeonato Paranaense, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 3 empates, né? Mas, como eu falei, o momento do Atlético Paranaense está interessante, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, né? Pagando 1,65, uma odd muito boa, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Paranaense. E agora o nosso último jogo aqui, Série A do Brasileirão, vamos ter Atlético Mineiro contra a sensação do campeonato, que é o Mirassol, né? 9 horas da noite esse jogo. Atlético Mineiro vai jogar em casa, mas não vai ter vida fácil não, tá? Mirassol aí em 4º lugar no campeonato, 42 pontos, vai tentar aí surpreender e vencer fora de casa para continuar no G4, né? E do outro lado a gente tem um Atlético Mineiro que tá beirando a zona do rebaixamento, com 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, né? 25 pontos. Se perder esse jogo aqui, ele não entra na zona do rebaixamento, independente aí se Vitória vencer o seu jogo, tá? Isso porque a equipe tem 6 vitórias, então o Vitória chegaria a 5 e ainda tem a questão do saldo de gol aí, que tem uma diferença bem absurda, né? Mas é aquilo, né? O Atlético Mineiro tem que abrir o olho. No confronto direto aqui a gente vai ver que no primeiro turno o Mirassol ficou no empate de 2-2 e o time do Atlético do Mineiro que acabou sendo eliminado pelo time do... Eliminar não, né? Conseguiu eliminar o Bolívar aí depois de um jogo frenético, né? Empatou lá na Bolívia e teoricamente ia ser um jogo tranquilo em casa. Acabou que conseguiu um gol no finalzinho, se eu não me engano, ali nos 46, 47 do segundo tempo, tá? Então conseguiu uma classificação aí no sufoco, né? Mas foi um jogo cansativo, isso daí pode sim influenciar negativamente nesse jogo contra o Mirassol, tá? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera?
Eu vou arriscar 2-1 Mirassol, tá? Acredito que o Mirassol vai vencer mais uma aí. Talvez um empate com gols, tá? Mas eu tô acreditando aqui, tô com a impressão que o Mirassol vai vencer por 2-1 esse jogo aí fora de casa contra o Galo. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete pronto. Logo em seguida tem o bilhete de alavancagem, no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aí desse sabadão, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Manchester City contra o Burnley, a gente pegou aqui o Manchester City para marcar 2 gols na partida ou mais, independente do resultado final, tá? O famoso casa mais de 1,5 gols. Aí o segundo jogo aqui, Atlético Madrid e Real Madrid. O clássico aí espanhol, né? O jogo promete ser bem tenso. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida, né? Acredito que vai ser jogo aberto aí com muitos gols. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Mirassol, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida também. No final a gente teve uma odd de 2,13, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$213,88. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem dessa rodada, tá, galera? E ele ficou assim, ó. O nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, jogo entre Mainz e Borussia Dortmund, a gente pegou mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, Manchester City e Burnley, a gente pegou vitória do Manchester City. E o terceiro jogo, Vasco e Cruzeiro, a gente colocou aqui o Vasco para ter pelo menos um escanteio no primeiro tempo, tá, galera? Para o Vasco ter um escanteio ou mais aí no primeiro tempo. No final aqui a gente teve uma odd de 1,51, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$151,23. Esse é o nosso bilhete de alavancagem que, na minha opinião, tem 90% de chance de bater. Agora eu vou estar deixando para vocês o bingo desse sabadão, tá, galera? E o nosso bingo da rodada ficou assim, ó. O nosso bingo aqui a gente selecionou 5 jogos. Desses 5 jogos, galera, eu escolhi 4 jogos aqui para sair ambos marcam, tá? A gente pegou aqui esse mercado de ambos marcam em 4 jogos. O primeiro aqui, Brentford contra Manchester United pelo campeonato inglês. A gente pegou aqui o ambos marcam. Aí o segundo jogo, Mainz e Borussia Dortmund, ambos marcam. Atlético Madrid e Real Madrid, ambos marcam. Borussia Mönchengladbach e Frankfurt, ambos marcam. Aí para quebrar essa nossa sequência, a gente pegou aqui vitória do Atlético Paranaense em cima do Operário aí pela Série B do Brasileirão. Aí no final a gente teve uma odd de 8,64, ficou uma odd muito top e pela lógica, galera, acredito que tem grande chance desse bingo bater, né? Especialmente que são jogos aí que eu achei assim bem provável, né, desse ambos marcam bater, tá, galera? São jogos aí que promete ser aberto e com isso o ambos marcam aí ficou assim uma opção bem interessante e para quebrar a gente pegou o Atlético Paranaense que tá numa sequência maravilhosa aí para vencer esse joguinho aí contra o Operário e pegar aí um G4, né? Então a gente teve essa odd total aí de 8,64, que na minha opinião ficou uma odd muito boa, tá? Sempre lembrando de colocar valor baixo, aquele famoso troco do pão, tá? Bilhete aí é apenas pra gente se divertir, né? E tentar acertar, obviamente, uma odd alta aí pra gente alavancar nossa banca. Fechou, galera? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, especialmente aí dos palpites, dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!